Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje vamos continuar falando sobre House of the Dragon, pois o último episódio apertou o coração dos fãs. O episódio 8 entregou aos fãs uma passagem de tempo de 6 anos em relação ao episódio anterior. E finalmente pudemos ver Daemon e Rhaenyra como uma família feliz com um terceiro filho a caminho. Família bonita, família bem feita, família formosa. Mas, infelizmente, eles não vão ser felizes para sempre, pois o bicho está pegando no resto dos 7 reinos. Mais especificamente em Driftmark, já que ao longo desses 6 anos, Corlys Velaryon esteve em batalha no mar e em uma das suas últimas batalhas ele foi gravemente ferido, ficando entre a vida e a morte. E por conta do seu estado, obviamente, começam as discussões sobre a sucessão de Driftmark, que obviamente o Corlys no último episódio tinha oferecido a Lucerion Targaryen, né? Ou seja, o Luke, o filho da Rhaenyra, né? O segundo filho dela. Só que o irmão do Corlys, o Vaemond, está reclamando disso, critica isso, está clamando por ter o título de Senhor de Driftmark também, já que todo mundo ali sabe que os filhos da Rhaenyra são bastardos, não eram filhos do Leonor, e ele defende que Driftmark tem que estar com o sangue Velaryon, né? E aí, para decidir essa questão, né, para tentar evitar um conflito, quem tem que decidir é justamente o rei. E agora todos partem para King's Landing para finalmente descobrir quem vai ser o sucessor de Corlys Velaryon. Mas se há 6 anos atrás o Viserys já estava muito ruim da lepra, imagina agora. E por conta disso, quando a Rhaenyra e o Daemon chegam a King's Landing, mais especificamente a Fortaleza Vermelha, eles encontram o palácio completamente diferente, principalmente a Sala do Trono, que não tem mais nenhum símbolo relacionado aos Targaryens, mas sim, o que decora de fato a Sala do Trono é a estrela de 7 pontas da fé, ou seja, nós estamos vendo aí um certo fanatismo religioso relacionado a Alicent Hightower, e a gente sabe que fanatismo religioso nessa série não dá certo, principalmente quando a gente mistura religião com política, e é por conta disso que a gente tem que até admirar a Cersei por ter sido responsável por explodir o septo de Baelon, né? Então, ela ganhou uns pontinhos positivos aí, né? E por conta disso, né, a gente já vê o fato do símbolo dos Targaryens ter sido retirado, a estrela de 7 pontas está no lugar desses símbolos, a gente já consegue ver toda a manipulação dos Hightower, né? Depois de todos esses anos, agora é o Otto Hightower e a sua filha Alicent, que é a rainha, que de fato governam o reino, que de fato lidam com o conselho do rei, né? E por que a estrela de 7 pontas? Poxa, gente, se ficaria muito na cara se os Hightower colocassem o seu próprio símbolo, o seu próprio escudo ali, né? Não ia dar certo. E a estrela de 7 pontas é uma representação da fé, algo que a gente vê que Alicent se torna uma pessoa extremamente religiosa ao longo desses anos, né? E ela ostenta também no pescoço a estrela de 7 pontas, então é uma forma de associar que agora o poder está com ela, né? Então, obviamente, a Rhaenyra e o Daemon já percebem isso, mas antes de mais nada, antes de falar com os Hightower, a Rhaenyra quer visitar o pai e é uma cena muito bonitinha e de apertar os nossos corações, porque o Viserys está muito, muito, muito ruim mesmo. Ele está um pouco desorientado, né, quando ele vai falar com a filha, e é uma cena emocionante porque a Rhaenyra apresenta os netos dele, né, os filhos que ela teve com o Daemon, que é justamente o Aegon e o Viserys, e é muito fofinho que o Viserys fala que Viserys é um nome digno de rei, né? Mas ele não consegue falar muita coisa, esclarecer muita coisa, e quando eles vêm é porque ele está tomando leite de papoula em excesso para a dor. Só que o leite de papoula tira a sua orientação, né? Te deixa desorientado, e você, enquanto rei desorientado, você não consegue decidir nada. Então, obviamente, né, fica muito mais na cara para o casal que quem está controlando todo o reino são os Hightower. Só que antes do esperado encontro entre a Rhaenyra e a Alicent precisa resolver um problema bem grande relacionado ao seu filho mais velho, Aegon, que continua tão inútil quanto antigamente, na verdade até pior, porque agora ele se tornou um estilo de macho escroto, já que além dele ser um palerma e não querer saber de nada,
ele também abusa das servas do palácio. E por conta disso, a Alicent precisa agora abafar o assunto, né? Que ela tá sempre passando a mão aí na cabeça dos filhos, passando a mão entre aspas, porque ela é uma péssima mãe. E quando eles fazem besteiras por conta da criação que ela deu, aí ela precisa aparecer e abafar, esconder todos os problemas, né? E, na verdade, a cena entre ela e o Aegon é uma cena até bem forte, angustiante, porque é humilhante para o Aegon, né? A Alicent bate nele, fala que ele não é filho dela, que ele precisa mudar a postura, porque afinal de contas ele está casado com a própria irmã, né? E eu acho que é um detalhe muito legal, porque assim, a gente vê o quão manipuladora e ambiciosa a Alicent se tornou, porque lá atrás, quando ela era mais jovem, ela questiona a Rhaenyra em relação a ter algo com o Daemon, porque são tio e sobrinha, e isso é esquisito, porque os Targaryen têm gostos estranhos, têm costumes estranhos, ela critica isso muito forte, mas quando é para legitimar o seu filho como herdeiro do trono, ela deixa os irmãos se casarem entre si, né? Tudo bem, a gente vê a hipocrisia de longe. E só depois temos o encontro entre as duas antigas amigas, na qual é muito tenso, levando em consideração que é a primeira vez que elas se encontram desde 6 anos atrás, quando a Alicent fere a Rhaenyra no braço. E ela foca isso nela, a gente consegue perceber a tensão delas por conta desse assunto, porque a série foca na cicatriz que fica no braço da Rhaenyra, né? Mas tirando toda essa tensão, a Rhaenyra quer saber o que aconteceu com o pai, por que ele tem que estar tão desorientado assim, né? E a Alicent fala que sem o leite de papoula ele sofre terrivelmente, blá 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 e tal, mas obviamente o Daemon e a Rhaenyra não acreditam. E além disso, a Alicent recebe a visita do Vaemond Velaryon, justamente que a gente já pode ver, né? A série já mostra pra gente que toda essa decisão em relação à sucessão de Driftmark está escancaradamente comprada, né? A Alicent está preocupada com seus próprios interesses, então por conta disso ela já daria a sucessão para o Vaemond Velaryon, e a Rhaenyra, sabendo disso, no meio da noite, ela pede pelo amor de Deus para o Viserys ajudá-la, mesmo sabendo que ali naquele momento que ela está falando, o Viserys está completamente desorientado. E a Rhaenyra se sente completamente perdida e é algo angustiante até o momento, no dia seguinte, em que chega, né, o possível suposto julgamento para saber como é que vai ser a questão da sucessão. E é uma cena, assim, que a gente vê uma completa cara de pau dos Hightower, porque além de ser óbvio a escolha que eles fizeram, a gente vê o Otto, enquanto mão do rei, sentado no trono de ferro. E quando ele está prestes a declarar qual é a opinião dele em relação a isso, a gente vê o Viserys entrando na sala do trono e é a cena assim mais linda do mundo. O Viserys usando todas as suas forças para caminhar até o trono. Temos uma cena muito sensível na qual acabou sendo um improviso do elenco, mas foi muito bem bolado, né? Teve um time perfeito esse improviso, que a coroa cai e aí o Daemon ajuda o irmão a chegar no trono de ferro e coloca a coroa na sua cabeça, né? Então é um simbolismo muito grande na qual o Viserys vai usar todas as suas forças para ajudar a filha e declarar o filho da Rhaenyra, o Luke, como o herdeiro de Driftmark. E está decidido, acabou. Só que o Vaemond, obviamente, não vai gostar nem um pouco dessa decisão. E aí vai ficar loucão, vai chamar os filhos da Rhaenyra de bastardos, vai chamar a Rhaenyra de meretriz. E aí o Viserys ameaça cortar a língua dele, só que nem precisa, porque o Daemon vai lá e arranca basicamente a cabeça dele numa cena incrível. Na verdade, toda essa cena, essa sequência dentro da Sala do Trono foi incrível. Foi tão incrível a nível da sensibilidade, da relação entre os irmãos, como também da atitude do Daemon e da violência, que a gente sabe que já é a marca de Game of Thrones. E antes do assunto se encerrar de uma vez e todo mundo poder voltar feliz para as suas casas, nós temos que enfatizar a cara de derrota da Alicent e do Otto ao verem o Viserys entrando na Sala do Trono. Aquilo, ó, foi lindo, perfeito, maravilhoso. O Viserys ali fazendo de tudo para ajudar a Rhaenyra. Gente, foi maravilhoso. Nunca critiquei, gente.
Nunca critiquei o Viserys, assim. Acho ele de boa, um bom personagem. Tá, gente, mentira, né? A gente sabe que o Viserys, ele era, enquanto rei, ele foi um rei que teve atitudes extremamente frouxas em alguns momentos, momentos importantes, inclusive, porque ele quis ser um rei pacífico e conciliador. Só que nessa de ser extremamente pacífico, ele acabou sendo manipulado pelos Hightower e por conta disso vai gerar todo esse problema da Dança dos Dragões. Só que a gente não pode negar que enquanto pai, ele é um pai maravilhoso para Rhaenyra. Ele faz de tudo para ajudar a filha. Isso é muito bonito de ver, né? E até a gente vê que existe esse tratamento diferente, obviamente. A Rhaenyra é a filha favorita dele, porque é a filha que ele teve com a mulher que ele realmente amou, né? A Alicente ele casou por uma obrigação, né? Pela obrigação de rei, por ter que dar continuidade à sua linhagem. Mas a Rhaenyra é justamente a filha que ele gosta, que ele entregou a sua sucessão, e é justamente ela que ele vai defender até o fim. E sabendo que a sua jornada também está chegando ao fim, o Viserys pede um último jantar em família. Ele recusa o leite de papoula, ele aceita continuar em constante dor justamente para estar lúcido e ver a sua família jantando feliz e unida. E é muito bonito porque todos entendem a situação e todos respeitam a vontade dele. Então rola aí uma onda de brindes, um elogiando o outro. E a última memória que o Viserys tem da família unida são eles sorrindo. Então é algo muito bonito, só que obviamente vai chegar um momento em que ele vai estar com muita dor e ele precisa se retirar. E quando ele se retira, a porrada come solta, né? Aí os tios e os sobrinhos começam a brigar, aumentam as tensões, né? O Aemond ameaça ir pra cima do Jason e do Luke, só que o Daemon chega na frente, né? Aí o Aemond já fica, não, eu não vou brigar com o Daemon. E aí nós temos no final uma cena extremamente triste, que é justamente a cena do Viserys morrendo, que assim, apertou muito o coração dos fãs. Eu acho que ao longo dessa temporada, por mais que o Viserys tenha sido criticado em relação a várias atitudes que ele teve, os fãs não estavam preparados para se despedir do personagem. E foi uma cena, foi uma morte, assim, além de ser muito sensível, foi muito preocupante, porque no momento de desorientação, o Viserys vai falar da canção de Gelo e Fogo, que é perfeito porque a referência em relação à Grande Noite em House of the Dragon é sempre maravilhoso para os fãs, né? E aí, por conta disso, na verdade, o Viserys desorientado, ele estará respondendo uma pergunta que a Rhaenyra fez para ele na noite anterior. Só que quem está com ele naquele momento é a Alicente. E aí, fica duas interpretações. Como ele cita o Aegon, rei Aegon, o Conquistador, que foi o que teve a visão da Longa Noite, a Alicente, ela pensa que ele está falando do Aegon, seu filho. E aí fica as possibilidades das duas interpretações. Teve uma galera que interpretou que a Alicente entendeu que foi um momento de desorientação do Viserys, como se ele estivesse falando com a Rhaenyra, e por isso ela sai do quarto séria, né, ainda mais rancorosa em relação à Enchada do que antes. E teve outra galera que achou que a Alicente estava... que pensou que a Alicente achou que o Viserys realmente estava se referindo ao filho deles, Aegon, que o Aegon é que deveria manter o Reino Unido, né? De qualquer forma, independente dessas duas interpretações, a gente sabe que o bicho vai pegar no próximo episódio, porque diante de tudo que aconteceu depois dessa fala do Viserys, a Alicente vai com unhas e dentes em direção ao trono e vai se recusar ao máximo entregar o trono para Rhaenyra. E aí, o episódio termina, né, com essa morte extremamente sensível e dolorosa para os fãs. No geral, esse episódio 8 de House of the Dragon foi um episódio muito completo. Vai trazer um clima extremamente sensível e emocionante, até por conta do momento em que os personagens estão passando, mas sem deixar as tensões políticas e familiares de lado. E além disso, nós teremos a boa e velha violência do universo de Game of Thrones. Então foi um episódio bem interessante, bem intenso, bem sensível, que apertou o coração dos fãs, pois nós não estávamos preparados. Nós sabíamos o que ia acontecer, mas nós não estávamos preparados para isso.
e agora, de fato, a guerra vai começar entre essa família. E é muito legal ver todo o desenvolvimento da série, pois House of the Dragon, ela tá vindo com uma narrativa um pouco mais madura, por assim dizer, em relação a Game of Thrones. Está sendo extremamente realista em relação às questões políticas de Westeros e está sendo extremamente bem desenvolvida. E vocês, já assistiram ao episódio 8? O que acharam? O que esperam para o episódio 9? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!